Olá, senhores, minha saudação a todos. Meu nome é Giorgio Forgiarini, professor da disciplina de Direito Administrativo aqui do Verbo Jurídico, curso preparatório para a primeira fase da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, o exame de admissão na Ordem dos Advogados do Brasil, e vamos trabalhar hoje um assunto muito frequente em matéria de exame de ordem, não apenas em exame de ordem, em concursos públicos em geral. Eu me refiro a procedimentos de licitação, conforme estabelecido pela Constituição Federal, o artigo 37, inciso 21 da Constituição, e também conforme a Lei 8666 de 1993. A Lei 8666 de 1993, que estabelece os procedimentos de licitação e os contratos administrativos. Senhores, antes de mais nada, é preciso que nós atentemos, afinal de contas, a qual o objetivo do procedimento de licitação? Aliás, o que significa o procedimento de licitação? Sem muitas delongas, sem muitos rodeios, devo dizer que o procedimento de licitação é um procedimento administrativo. É um procedimento levado a cabo pela própria administração pública no exercício de suas atividades administrativas, cujo objetivo é dar efetividade ao princípio da impessoalidade. Lembram-se do princípio da impessoalidade? Princípio segundo o qual a administração pública deve tratar a todos de maneira impessoal, ou seja, de maneira isonômica, de maneira equitativa, de maneira igualitária. Assim, o procedimento de licitação tem por objetivo oferecer critérios objetivos, critérios concretos, critérios estatísticos para a seleção da proposta a ser contratada pela administração pública. Evitando, portanto, que o prefeito faça uma contratação do filho do vereador, do irmão do deputado, da empresa do secretário de obras, do filho do cabo eleitoral e assim sucessivamente. Ou seja, a ideia é trazer critérios concretos, para evitar, portanto, que a autoridade se sinta livre para contratar quem ele bem entende para atender interesses pessoais. Apenas aqui alguma informação a título de curiosidade: estima-se que o procedimento de licitação ele encareça uma contratação em até 17%. Por quê? Porque ele é lento, ele é demorado. A empresa fixa um preço hoje para ser contratado dali a 6, 7, 8 meses. Empresa nenhuma gosta disso. Claro, pode haver uma variação cambial nesse meio tempo, pode haver uma variação dos preços nesse meio tempo, a empresa sempre se resguarda. Tudo bem. Isso é motivo para a administração pública deixar de fazer licitação? Não. Não. O objetivo principal não é a economia, o objetivo é a isonomia. O objetivo é oferecer critérios objetivos para que, portanto, todos tenham as mesmas condições de serem contratados pela administração pública. E isso, senhores, a gente observa já no artigo 37, inciso 21 da Constituição, que vai nos dizer o seguinte, olhem só: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. A Constituição, antes mesmo de estabelecer uma regra, já estabelece uma exceção, ou melhor, estabelece a possibilidade de existirem exceções. Ao dizer que, ressalvados os casos especificados na legislação, a legislação pode estabelecer exceções e nós veremos essas exceções oportunamente. As obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Aqui já vem uma questão de prova da OAB que muita gente cai de gaiato. Todas as contratações obrigatoriamente serão antecedidas de licitação? Não. Existem exceções. Existem exceções previstas na própria lei. Nós veremos as hipóteses de licitação inexigível, dispensável, blá 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 e assim por diante. Prossigo. Com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. Com cláusulas que estabeleçam obrigações de administração pagar. O contrato administrativo será sempre
bilateral, consensual, comutativo, gera direitos e obrigações para ambas as partes. A administração pública, ao obter um bem ou um serviço, obrigatoriamente vai ter que dar uma contraprestação. E vejam, mantidas as condições efetivas da proposta, ou seja, o próprio contrato vai ter que estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, estabelecendo, portanto, cláusulas que cuidem da correção monetária, do reajuste de preços quando for o caso, e assim sucessivamente. Tudo isso eu vou abordar oportunamente ainda aqui na Lei 8666, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Senhores, olhem só. Um dos princípios trazidos lá na Lei 9784 de 99 é o princípio da razoabilidade. O que diz o princípio da razoabilidade? O princípio da razoabilidade é o princípio da vedação ao exagero. É o princípio que proíbe a administração pública de agir de maneira desmesurada, com força exacerbada. Ao fazer uma contratação, melhor dizendo, ao abrir uma licitação, a administração pública pode fazer exigências às empresas habilitantes. Olha, a empresa já tem que ter um know-how com obras assim, assim, assado. A empresa tem que ter uma saúde financeira que contemple XYZ. A empresa tem que ter profissionais da área do não sei o que, disso, daquilo, daquilo outro. O que é isso, senhores? São exigências técnicas e exigências econômicas. Ok. Nós veremos oportunamente que essas exigências, elas devem ser suficientes, elas devem ser capazes, única e tão somente, de garantir a execução da obra, sendo vedado todo e qualquer tipo de exigência que possa ser configurada como desmesurada, que possa ser configurada como exacerbada. Por quê? Porque estaria ferindo a livre competitividade e estaria impedindo que empresas potencialmente contratantes deixem de participar do procedimento de licitação. Tá bem. Aí a gente chega à Lei 8666 propriamente dizendo, e aqui a gente começa a trabalhar. Tá? A Lei 8666, que estabelece a Lei Geral das Licitações, e a Lei 8666 eu gosto de começar a trabalhar ela a partir do artigo 3º. O artigo 3º que já vai nos dizer qual é o objetivo da licitação e quais são os princípios norteadores do procedimento licitatório. O artigo 3º vai nos dizer o seguinte: a licitação destina-se, podem pegar aí, tá? E anotem, destaquem porque é importante. Esse dispositivo aqui é importante. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Ponto. Isonomia. Se a gente pegar um daqueles princípios constitucionais contidos lá no LIMP, qual é o princípio que diz respeito à isonomia? A impessoalidade. Impessoalidade diretamente relacionado à ideia de isonomia. Isonomia, tratamento igual entre diferentes partes. O objetivo da licitação, portanto, é tratar todos os concorrentes de maneira isonômica, evitando, portanto, que tenha vantagem o filho do prefeito, o irmão do vereador, o primo do deputado e assim por diante. Prossigo. A seleção da proposta mais vantajosa pela administração pública. Ponto. Aqui vem uma questão importante de prova. O procedimento de licitação visa a seleção da empresa a ser contratada pela administração pública? Errado. Errado. O que é selecionada não é a empresa, eu estou falando de impessoalidade, pessoal. O que é selecionado é a proposta. E isso tem uma repercussão muito significativa na própria licitação. Artigo 64 da Lei 8666. Peguem o artigo 64 da Lei 8666. Senhores, vejam bem. O artigo 64 da Lei 8666 vai falar sobre a adjudicação. O artigo 64 vai dizer o seguinte: olhem só.
A administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar um instrumento equivalente dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 desta lei. Ou seja, é o seguinte, atenção aqui em mim, larguem a lei, atenção aqui em mim. Vencida a licitação, a administração vai chamar a empresa vencedora, o nome disso é adjudicação, vou trabalhar depois. Vai chamar a empresa vencedora e vai dizer, meu querido, vem aqui assinar o contrato, tá? Vem aqui assinar o contrato. E aí a empresa vai lá assinar o contrato. Agora, se essa empresa, por alguma razão, não assinar o contrato, seja porque desistiu da obra, seja porque não tem mais condições, seja por isso, por aquilo outro, se por um acaso ela não assinou, o que você faz? Você chama o segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto colocado para assinar o contrato nos mesmos termos da proposta vencedora. Por quê? Porque o que é selecionado é a proposta, não é a empresa. Senhores, deem uma olhada no mesmo artigo 64, parágrafo 2º. Olhem o parágrafo 2º do artigo 64. É facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo do contrato ou não aceitar ou retirar um instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, vejam só, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. Inclusive quanto aos preços atualizados e blá 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 e blá 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 e blá blá blá. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a seleção diz respeito à proposta e não à empresa. Prossigo. E a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Olha que beleza. E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Tá bem. Senhores, aqui nós temos alguns princípios aplicáveis aos procedimentos de licitação, os quais nós vamos trabalhar, tá? Só que a gente não vai trabalhar todos os princípios. Por quê? Porque nós temos aqui numa primeira fila aqueles princípios que são princípios gerais da administração pública, que não dizem respeito apenas a processo administrativo, a processo de licitação, que não dizem respeito exclusivamente à Lei 8666. Legalidade. Vocês já chegaram até aqui e já devem saber o que é legalidade. Assim como já devem saber o que é impessoalidade, moralidade, probidade administrativa, publicidade, blá, 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 blá. O que me interessa, portanto, são estes princípios que nós temos aqui. Esses aqui a gente vai analisar com alguma ênfase agora. E eu começo falando do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Vamos lá. Primeiro, portanto, princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Senhores, esse instrumento convocatório é aquilo que nós vulgarmente chamamos de edital, tá? Inclusive eu vou cometer essa gafe aqui algumas vezes por uma questão de simplificação. Eu vou chamar um instrumento convocatório de edital, muito embora uma coisa não se confunda com a outra. Qual é a diferença? A diferença é que o instrumento convocatório é o que dá abertura, é o que abre a licitação. O edital é a publicação dele. O edital nada mais é do que a publicação de alguma coisa. Existe uma pequena diferença conceitual, ok, mas aqui no meu discurso eu vou acabar confundindo, isso não importa agora. Pois bem, senhores, vinculação ao instrumento convocatório. Primeiro princípio. O instrumento convocatório nada mais é do que o regulamento do procedimento de licitação. O instrumento convocatório vai estabelecer os prazos do procedimento licitatório, vai estabelecer qual será o objeto
da licitação, vai estabelecer quais serão os requisitos para participar da licitação, vai estabelecer quais serão os critérios de julgamento, vai estabelecer quais serão as datas que deverão ser respeitadas, vai estabelecer como deverão ser entregues as propostas, vai estabelecer tudo. Ou seja, o instrumento convocatório vai estabelecer, aqui nós temos aquele brocardo jurídico um pouquinho manjado, mas verdadeiro, de que o edital faz lei dentro do procedimento de licitação. É verdadeiro esse brocardo? É. Um ato praticado dentro do procedimento de licitação que vá contra o instrumento convocatório é um ato ilegal, porque infringe o princípio da vinculação a um instrumento convocatório. E neste sentido, a gente deve pegar o artigo 41, da Lei 8666, o artigo 41 da Lei 8666, que nos diz o seguinte: a administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. Senhores, isso é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. E o detalhe é o seguinte, olhem só. O instrumento convocatório vincula não apenas o procedimento de licitação. Ele vai vincular também a execução do contrato posterior. Olhem só, quando a gente pega um edital de licitação, um instrumento convocatório, ali já vai constar também um esboço do contrato que vai ser firmado oportunamente. De forma que aquele instrumento convocatório, ele vai vincular e vai regular o procedimento de licitação, desde a abertura até a sua homologação e depois a execução do serviço, a execução da obra, a execução do objeto contratado. Se lá, depois da execução, a empresa contratada contrariar dispositivos do instrumento convocatório, poderá vir a ser penalizada pela administração pública em função disso. Tá bem, mas aí alguém levanta a mão e pergunta, tá, e se a administração pública quiser mudar a regra no meio do jogo? Pode? Pode modificar o edital? Sim, pode. Claro que pode. A administração pública pode se dar conta que cometeu algum equívoco. A administração pública pode, dentro do interesse público, pode modificar as regras do procedimento de licitação. E aí, para entender um pouquinho mais deste instrumento convocatório, a gente pega o artigo 21 da Lei 8666. Olhem o que diz o artigo 21 da Lei 8666. Artigo 21. O artigo 21 da Lei 8666 diz o seguinte: os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, tomadas de preço, concursos e leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência no mínimo por uma vez. Tá bem, Jorge, e agora? O que significa isso? Até aqui nada. Nada de muito útil, pelo menos para nós por enquanto. Mas o parágrafo 4º é essencial. Olhem aqui. Parágrafo 4º vai dizer: qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas. Ou seja, deve ser reaberto o prazo, deve ser comunicado da mesma forma como foi o original e deve se restabelecer tudo. Por quê? Porque as empresas têm que ter prazo para se readaptar. As empresas têm que ter prazo para se adequar. Certo? É isso. Este, portanto, foi o primeiro princípio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Chegamos ao segundo princípio, princípio do julgamento objetivo. Senhores, como eu mencionei para vocês, o procedimento de licitação tem por objetivo oferecer critérios objetivos, ficou ótima essa frase, né?
tem por finalidade oferecer critérios objetivos para a seleção de proposta a ser contratada pela administração pública. Para quê? Para evitar a subjetividade. Para evitar a subjetividade. O objetivo é o seguinte, a finalidade é estabelecer critérios que possam ser aferidos por terceiros. É estabelecer critérios que possam ser controlados. Então, é cabível um procedimento de licitação cujo critério seja o mais bonito? Não, isso é subjetivo. O mais bacana, o mais interessante? Não. Na hora de comprar um carro, a administração pública deve estabelecer no edital de licitação quais os critérios quer levar em consideração na hora de comprar o carro. Se quer levar em consideração potência, custo de seguro, custo do consumo de combustível, etc. Agora, desde que sejam critérios estatísticos, critérios científicos, critérios objetivos. Aí a gente chega ao artigo 44 da Lei 8666, o artigo 44 que vai nos dizer o seguinte, olhem só. No julgamento das propostas, todos encontraram? No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite. Ó, aqui a gente já tem um pouquinho também de princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Por quê? Porque a administração levará em consideração exclusivamente os critérios estabelecidos lá no instrumento convocatório. Lhes pergunto, com base no que nós já vimos aqui, tá? Pode a administração pública estabelecer um critério assim, como uma carta na manga? Algo escondido? Critério de desempate. Se der empate, a gente muda aqui e bota outro critério. Pode isso? Não. Todos os critérios considerados devem obrigatoriamente ser divulgados no instrumento convocatório. Para quê? Garantir isonomia. Prossigo. Os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta lei. Tá bem. Senhores, aqui nesse artigo 44 tem alguns parágrafos que são importantes e eu vou fazer a análise de alguns. O parágrafo 1º, olhem só, é vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto ou subjetivo ou reservado. Foi o que eu mencionei agora. Não pode haver nenhum critério que não seja expressamente colocado no edital de licitação. Jamais haverá qualquer fator de julgamento que não esteja expresso no procedimento de licitação. E pode, por um acaso, a empresa dizer, se nós formos contratados, nós ainda damos um brinde. Não pode. Não se levará em consideração qualquer tipo de oferta que não tenha sido solicitada no edital. Prossigo. Ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. Parágrafo 2º também é importante. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite. Inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. Imaginem, eu chego lá e faço uma proposta. Bom, a minha proposta é um preço 5% inferior a quem fizer o melhor preço. Não posso. A própria lei estabelece, isso fere a ideia de competição e fere a competitividade, princípio do julgamento objetivo. Paramos por aqui? Não paramos por aqui. Olhem só. Senhores, chegamos ao artigo 45 agora, ainda falando sobre o princípio do julgamento objetivo. O que diz? Diz o seguinte: o julgamento das propostas será objetivo, ou seja, será pautado em critérios objetivos, os quais serão mencionados
na ata de julgamento. Prossigo. Devendo a comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, ou seja, os fatores exclusivamente constantes no edital, vedada a utilização de quaisquer outros fatores. Prossigo. De maneira a possibilitar sua aferição, olhem só, a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. O objetivo da licitação é esse. Tá bem. Senhores, quando a gente fala em julgamento objetivo, a gente fala de tipos de licitação. Vocês viram ali o que nós falamos? Tipos de licitação. Está mencionado aí no artigo 45. O parágrafo 1º vai estabelecer quais são os tipos de licitação. E aqui eu gostaria que vocês anotassem em qualquer lugar onde vocês quiserem, anotem, sei lá, na lataria do carro, anotem na apostila, anotem na lei, anotem o seguinte: tipo não é a mesma coisa que modalidade. Tipo não é a mesma coisa que modalidade. Se quiserem colocar tipo e aqui o sinalzinho é diferente, modalidade, pode. Eu gostaria que vocês tivessem bem claro que tipos de licitação não são a mesma coisa que modalidades de licitação. Os tipos de licitação dizem respeito aos critérios de julgamento. Aos critérios de julgamento. E nós temos 4 tipos de licitação previstos aqui no nosso parágrafo 1º do artigo 45. Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso, que é uma modalidade especial, o que? Nós temos o menor preço, quando a administração pública estabelece um produto e pede que as empresas apresentem as suas propostas com relação ao preço, assim, de maneira fixa, rígida. Melhor técnica, quando a administração diz: olha, eu quero contratar um serviço de informática, quero pagar 30 mil reais, quem é que oferece o melhor serviço? Quem é que oferece serviço mais completo? Quem é que oferece melhor cobertura, etc. Ou seja, a técnica será levada em consideração. Quando nós tivermos técnica e preço, tipo técnica e preço, quando vai se atribuir uma nota para o critério preço e outra nota para o critério técnica, e aí vão fazer um sopesamento, e aí vão estabelecer o vencedor, e por fim, maior lance ou oferta, quando a administração estiver vendendo, leiloando, alienando, seja lá o que for, concedendo e assim por diante. Os 4 tipos de licitação, tá? Obviamente a mais comum é do tipo menor preço, mas isso não significa que ela seja a única. Estou me fazendo entender até aqui? Sempre importante mencionar que esses tipos de licitação envolvem critérios, sempre critérios de natureza objetiva. Chegamos ao 3º princípio específico dos procedimentos de licitação. Princípio da adjudicação compulsória. Princípio da adjudicação compulsória. Meus queridos, olhem só. Vocês já devem ter ouvido falar em adjudicação lá em processo civil, né? Lá no procedimento de execução, lá tem a adjudicação como sendo a tomada pelo credor do bem penhorado do devedor, etc. Aqui não tem nada a ver com isso. A adjudicação aqui tem outra conotação. O que é a adjudicação? Para fazer a adjudicação, eu vou fazer um paralelo com o concurso público, tá? Lhes pergunto, o cidadão aprovado em concurso público, ele já é considerado um servidor, sim ou não? Não. Antes disso, ele tem a nomeação. O que é a nomeação? A nomeação é um chamamento.
A nomeação é quando a administração pública diz, como é que é o teu nome? Andressa. Andressa. Diz assim, Andressa, tu foste aprovada no concurso, vem aqui trabalhar com a gente. Estamos precisando do teu trabalho. Isso é uma nomeação, é uma convocação, é um chamamento. Pois bem, a adjudicação é a mesma coisa no processo de licitação. É aquilo que nós vimos aqui no artigo 64, lembram-se? A administração convocará a empresa vencedora para assinar o contrato no prazo, blá, 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 blá. Isto é a adjudicação, tá? Então, a adjudicação não se confunde com a assinatura do contrato. É quando a administração chama a empresa para assinar o contrato depois. Muito bem. Explicada a adjudicação, o que é a adjudicação compulsória? O que significa a adjudicação compulsória? O que significa compulsório, senhores? Obrigatório, tá? O princípio da adjudicação compulsória vai dizer que essa adjudicação aqui obrigatoriamente vai acontecer na ordem de classificação. É isso. Obrigatoriamente vai se dar na ordem de classificação. Simples assim. O princípio da adjudicação compulsória, ele não está expressamente colocado no artigo 3º, tá? Primeira informação fica aí. E tem uma nomenclatura que é muito criticada. Essa nomenclatura compulsória, ela é criticada. Por quê? Porque a adjudicação, no final das contas, não é compulsória. Já vou explicar por quê. Tá bem. Antes de a gente adentrar do porquê dessa polêmica, eu gostaria que vocês pegassem o artigo 50 da Lei 8666. Artigo 50. O artigo 50 da Lei 8666 diz o seguinte: a administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório. Ou seja, a adjudicação vai se dar obrigatoriamente dentro da ordem de classificação da licitação. Me fiz entender até aqui? Agora eu lhes pergunto uma coisa. O vencedor do procedimento de licitação, tá? Vamos lá. Aqui. O vencedor do procedimento de licitação, ele possui direito adquirido à adjudicação? Sim ou não? Vou refazer a pergunta de uma maneira um pouco mais lúdica. Aquele que ganhou a licitação pode sair comemorando já? Não. Por quê? Porque não necessariamente vai haver adjudicação para quem quer que seja. O procedimento de licitação pode vir a ser revogado, sim. Eu vou falar da revogação no final desse primeiro período. Pode ser que ninguém seja contratado. Imaginem o seguinte: procedimento de licitação para comprar notebooks. Notebook avaliado em torno de R$ 1.500. Fazem um procedimento de licitação. A proposta vencedora é de R$ 2.800, um sobrepreço de R$ 1.300. O que deve fazer a autoridade competente depois? Revoga. Revoga. Ou seja, não vai sair contratação nenhuma. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se alguém for contratado, vai ser dentro da ordem de classificação, mas não significa que obrigatoriamente alguém vai ser contratado. Ou seja, não existe direito adquirido à adjudicação por parte do licitante vencedor. Não existe. Existe uma expectativa de direito. Se houver contratação, vai ser dentro da ordem de classificação. E o último princípio específico dos procedimentos licitatórios, princípio do sigilo na apresentação das propostas. Senhores, o procedimento de licitação é público. Seus atos são públicos.
Todos podem ter acesso aos procedimentos de licitação, aos instrumentos convocatórios, às propostas, porém, as propostas somente após a sua entrega. Olhem só. Artigo 3º, parágrafo 3º. Artigo 3º, parágrafo 3º vai nos dizer o seguinte: a licitação não será sigilosa. Todos encontraram? A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. Meus queridos, o procedimento de licitação, ele vai acontecer numa sala como essa aqui, em que fica a comissão de licitação aqui, e ficam os licitantes todos à sua frente. Todos os documentos serão apresentados neste momento. Todos os envelopes serão abertos neste momento. Todos os detalhes da qualificação, da habilitação, todos serão conhecidos neste momento. E o teor da proposta será obrigatoriamente conhecido neste momento. Até então, as propostas são, ou deveriam ser, sigilosas. Inclusive, anotem ao lado desse artigo 3º, parágrafo 3º, anotem aí artigo 94. Anotem aí artigo 94. Por que 94? Porque o artigo 94 estabelece o crime de devassa à proposta licitatória. Querem ver? Olhem só. Peguem o artigo 94. Artigo 94 nos diz: devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena, detenção de 2 a 3 anos e multa. Tá? É considerado crime, portanto, a infração a este princípio. E aí a gente encerra essa primeira parte, essa parte que fala sobre princípios aplicáveis aos procedimentos licitatórios. Aqui nós temos os tipos de licitação quanto aos critérios de julgamento, o que nós já analisamos. Vamos trabalhar agora outro ponto, que é a obrigatoriedade e as hipóteses de exceção à obrigatoriedade de licitar. Isso por quê? Conforme nós analisamos no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Ou seja, a própria Constituição estabelece a possibilidade de a lei determinar hipóteses de exceção à obrigatoriedade de licitar. Olhem só, a obrigatoriedade é regra geral. A obrigatoriedade é regra geral. Em via de regra, as compras, contratações, alienações, etc., devem ser antecedidas de procedimento de licitação. Estima-se que hoje 40% das contratações sejam feitas sem licitação. 40% sejam feitas dentro das exceções. É um número relativamente alto, né? Bastante alto, por sinal. Muito bem, mas vamos analisar essas hipóteses, portanto, de exceção. Tá? As hipóteses de exceção à obrigação de contratar, senhores, a doutrina costuma chamar de contratação direta. A contratação direta, portanto, é aquela que ocorre sem licitação. Nas hipóteses, portanto, de exceção à obrigação de licitar. E aqui a gente vai ter duas hipóteses
de contratação direta, as quais serão convertidas em 3. Nós teremos, em primeiro lugar, inexigibilidade de licitação, e segundo, nós teremos dispensa de licitação. Por sua vez, a dispensa de licitação vai se dividir em licitação dispensável e licitação dispensada. Tá? Muito bem. Vamos lá. Senhores, inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade de licitação, ela vai se dar na forma do artigo 25 da Lei 8666. Não peguem ainda o artigo 25. Calma. Atenção aqui em mim. As hipóteses de inexigibilidade, de acordo com esse artigo 25, elas ocorrem quando nós tivermos inviabilidade de competição. Inviabilidade de competição. Olhem só, atenção aqui em mim agora. Qual é a tônica do procedimento licitatório? Qual é a essência? Concorrência, né? É competição. É colocar empresas a competirem entre si para que apresentem propostas mais vantajosas para a administração pública. Essa é a ideia. Só que existem circunstâncias em que a competição ela é impossível. A competição ela não tem viabilidade. Eu não falo de viabilidade jurídica, eu falo de viabilidade material. Não tem como acontecer. É impossível acontecer. Por exemplo, digamos que o Hospital Universitário de Santa Maria, minha terra, queira comprar um equipamento de tomografia computadorizada fabricada por uma única empresa no mundo lá na Alemanha. Lhes pergunto, vai fazer a licitação entre quem? Ninguém. Imaginem que o município de Porto Alegre queira contratar um artista para fazer um show em homenagem ao aniversário da cidade. Como é que vai ser essa competição? Quais vão ser os critérios de julgamento? Não dá, é impossível. Não tem como se fazer neste caso. Portanto, a inexigibilidade de licitação, ela vai se dar quando tivermos inviabilidade de competição. Olhem aqui, ó, inexigibilidade igual a inviabilidade. Há inviabilidade, haverá inexigibilidade. Se é inexigível é porque é inviável. Se é inviável, será inexigível. Senhores, vocês vão ter que fazer esse trava-língua com vocês, tá? Inexigibilidade e inviabilidade. Agora peguem o artigo 25. Que eu fiz o favor de perder aqui no... Aqui. Artigo 25 diz o seguinte, olhem só a singeleza da redação do caput. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Em especial, aqui vão seguir as hipóteses de exemplos de licitação inexigível. Mas vejam, mais uma vez, o caput. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, vírgula. Em especial, senhores, esse artigo 25, logo abaixo, vai trazer 3 hipóteses, um rol de hipóteses que é meramente exemplificativo. Meramente exemplificativo. Portanto, nós teremos aqui um rol exemplificativo. Essas 3 hipóteses que nós temos aí nos incisos 1, 2 e 3 são meros exemplos. Poderão existir outras hipóteses não expressamente contempladas aí. Me fiz entender até o momento? Tá bem. Senhores, olhem só.
Essas hipóteses de inexigibilidade, vejam bem, rol exemplificativo, isso aí já caiu em várias provas da OAB, principalmente quando era elaborada pela CESP antes, já caiu várias vezes, faz tempo que não cai. Pela teoria da probabilidade, o que faz tempo que não acontece está cada vez mais perto de acontecer, né? Então pode ser que caia de novo. As hipóteses de inexigibilidade de licitação trazidas pelo artigo 25 são meramente exemplificativas, de forma que se admitem hipóteses não expressamente ali descritas. Portanto, este rol do artigo 25, ele deve ser interpretado de maneira ampliativa. De maneira ampliativa, de maneira a aceitar hipóteses não expressamente descritas. Tá bem. Senhores, quando a gente fala desse rol exemplificativo, na hora da prova, a gente deve entender essas hipóteses. A hipótese do inciso primeiro, a gente não vai fazer leitura. Tá? A gente não vai fazer a leitura. Apenas mencionar que no inciso primeiro nós temos a hipótese de exclusividade de fornecedor. Exclusividade de fornecedor. Senhores, imaginem o seguinte, tá? Um pequeno município, lá no Cafundó de não sei da onde. Imaginem que a prefeitura tenha 5 carros da marca Fiat. Supondo, hipoteticamente, tem que fazer a manutenção desses carros. Imaginem que nesse município só exista uma oficina mecânica autorizada pela marca Fiat. Nós temos uma hipótese típica de exclusividade de fornecedor. Nós temos, portanto, uma hipótese de licitação inexigível. Vai fazer a licitação entre quem? Certo? A segunda hipótese, serviços técnicos. De natureza singular. Serviços técnicos de natureza singular. Imaginem, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos as ruínas de São Miguel, ali perto de Santo Ângelo, mais especificamente em São Miguel das Missões. Imaginem que se pretenda a contratação de uma equipe para fazer a restauração das obras de arte sacras nas ruínas de São Miguel. Vão contratar qualquer empresa que vença uma licitação? Não. Tem que ser gente especializada. Como é que vão selecionar essa gente especializada? Quais serão os critérios? Não tem como. É inviável. É a hipótese do inciso 2º aí, serviços técnicos de natureza singular. Detalhe, olha o detalhezinho no final aí do trecho. Vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Não é isso que consta aí? Pois bem. E terceiro, para a contratação de artistas. Para a contratação de artistas. Para a contratação do músico que vai participar do festival, do não sei o quê, do músico que vai fazer o show, seja lá o que for. Só se o palestrante for artista, mas eu acho que o palestrante entraria mais no inciso 2º. De qualquer forma, para contratar um palestrante, é uma hipótese de licitação inexigível, mesmo que não esteja aqui descrita, é possível. Por quê? Porque o rol não é taxativo. A interpretação é ampliativa. Mas um bom exemplo. Tá bem? Pois certo. Então, senhores, primeira hipótese de inexigibilidade, quando a competição for faticamente, materialmente impossível, em especial nos seguintes casos: exclusividade de fornecedores, serviços singulares e contratação de artistas renomados. Qual é o conceito de artista renomado? Não sei. Não sei. Tá bom? E provavelmente a autoridade administrativa e judiciária também não deverão saber. Agora, a dispensa. Senhores, a dispensa de licitação, ela vai acontecer nas hipóteses em que houver possibilidade de realização de licitação. Há, sim, materialmente, a possibilidade de se fazer competição. Ela é possível.
Agora, mesmo assim, o legislador deu a possibilidade ou a obrigatoriedade de não fazer licitação. Senhores, nós temos aqui duas hipóteses: a licitação dispensável. A licitação dispensável é aquela dispensa que nós chamamos de discricionária. Porque o legislador disse: autoridade, se tu quiser fazer licitação, faz. Se tu não quiser, não precisa. Tá de boas. Tá? Se quiser fazer, beleza, mas não tem necessidade. Se for o caso, nem te incomoda. A própria lei dá essa abertura. A própria lei dá essa discricionariedade. A licitação dispensável são hipóteses, portanto, em que a lei confere a possibilidade de não se fazer a licitação. Agora, a licitação dispensada é o que nós chamamos de dispensa vinculada. Por quê? Porque a lei diz: aqui não vai haver licitação e acabou. Aqui não tem frescura, não tem licitação, já era. Senhores, a licitação dispensada, ela é chamada por Maria Silvia Zanella de Pietro de licitação proibida. Já vamos chegar a ela. Eu vou começar falando antes da licitação dispensável. A licitação dispensável é aquela estabelecida no artigo 24. Artigo 24 da Lei 8666. Olhem só. Artigo 24, sempre que eu pego, né, todos os anos que eu pego aqui para trabalhar, quando eu comecei a trabalhar eram 28 as hipóteses de licitação dispensável. Agora já estamos em 34. Todo ano sempre se acrescenta alguma coisa. Olhem só. Artigo 24 diz o seguinte: é dispensável a licitação. Abaixo seguem 34 hipóteses em que a autoridade poderá dispensar a licitação. Tem que decorar essas 34 hipóteses? Não há necessidade de decorar. Mas a gente tem que saber. Não riam que não é tão fácil assim. Pessoal, existe uma forma de a gente não decorar. Eu não gosto de decorar. Decorar é a coisa, é um gasto de energia intelectual e mnemônica fantástico e não leva a lugar nenhum, tá? Não é questão de decorar, tem que entender. A licitação dispensável, ela se dá em hipóteses em que, justamente para trazer mais agilidade, mais autonomia ao gestor público, foi deferida essa possibilidade de não se proceder ao procedimento de licitação em situações taxativamente estabelecidas. Então é importante a gente entender que as hipóteses de licitação dispensável, elas são taxativas. É aqui e acabou. São 34 hipóteses. Pois bem, essas 34 hipóteses, vou colocar aqui, 34 hipóteses, a gente pode entender elas. A gente pode entender essas 34 hipóteses e classificar em 4 categorias diferentes. Vejam bem, olhem só. Todas as hipóteses de licitação dispensável, por mais que a gente tenha todos os motivos do mundo para duvidar do Congresso, nós temos, né? Mas todas essas hipóteses de licitação dispensável, elas têm uma razão técnica, elas têm uma razão de fundo. E essas hipóteses de licitação dispensável, elas podem se dar em função do baixo valor da contratação. Do baixo valor da contratação são aquelas hipóteses em que o valor é tão baixo, o valor é tão insignificante que não vale a pena abrir um procedimento de licitação. A licitação seria mais cara que o próprio contrato, então não contrata de uma vez. Outras hipóteses em função
de situações excepcionais. Uma tempestade, uma calamidade, um grande incêndio, alguma coisa, situações excepcionais. Já explico bem essa categorização. Uma terceira hipótese em relação ao objeto a ser contratado. O objeto a ser contratado. Ou seja, o objeto a ser contratado justifica que seja dispensável a licitação. E uma última hipótese em função da pessoa a ser contratada. Em função da pessoa a ser contratada. Querem ver como não é difícil? Querem ver? Olhem só. Artigo 24. É dispensável a licitação. Inciso 1º, para obras e serviços de engenharia, de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1º do artigo anterior, blá, 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 blá. Anotem só ao lado aí, por gentileza, R$15.000. O que significa? Para obras e serviços de engenharia, cujo valor seja inferior a R$15.000, a licitação é dispensável. Não precisa fazer a licitação. E aí eu lhes pergunto, dentro dessa categorização aqui, em função de qual dessas circunstâncias? Baixo valor. Então já anotem aí ao lado, baixo valor. Baixo valor. Querem ver? Inciso 2º. Para outros serviços e compras de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 2º do artigo anterior e para alienações, blá, 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 anotem aí ao lado R$8.000. Só anotem aí R$8.000. R$8.000. Mais uma vez, baixo valor. A licitação ela é dispensável em função do baixo valor da contratação. Prossigo. Inciso 3º. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Situações excepcionais. Então já anotem aí do lado. Situações excepcionais. Inciso 4º. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer segurança de pessoas, obras, serviços, blá, 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 blá. O que nós temos aqui no inciso 4? Situações excepcionais. Coloquem ali do lado. E aqui a gente vai fazendo todos. Eu não vou fazer todos aqui, vou fazer apenas alguns a título ilustrativo. Mas se vocês pegarem na casa de vocês 15 minutos da vida de vocês, não vão levar mais do que isso eu lhes prometo. Vocês passarem a limpo todas essas 34 hipóteses de licitação dispensável, vocês vão ler, vocês vão refletir sobre cada uma dessas hipóteses, vocês vão tentar mentalizar elas, visualizar elas, e vocês vão obter, no mínimo, uma compreensão muito mais efetiva com relação a cada uma das hipóteses de licitação dispensável. Na pior das hipóteses, por mais que vocês não lembrem na hora da prova, o que é difícil, porque as hipóteses lá muito complexas não costumam cair. Mas por mais que vocês não se recordem, vocês vão pensar, isso aqui deve ser situação excepcional, acho que é dispensável. Vocês vão conseguir fazer um juízo lógico com relação às questões de prova. Vamos adiante, olha só. Inciso 5º. Quando não acudirem interessados à licitação anterior, e esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Anotem aí ao lado só, licitação deserta. Quando ninguém aparecer na licitação. O que nós temos aí? Uma situação excepcional. A regra é que apareçam interessados. O normal é que apareçam. Quando não aparece ninguém é exceção, é excepcional. Vamos adiante agora, inciso 10. Pulem para o inciso 10. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração.
cujas necessidades de instalação e localização condicionem sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado. O objeto a ser contratado. A administração quer comprar uma casa, tem que ser no bairro X, tem que ser uma casa com uma sala grande, que tenha tantos quartos, que tenha isso, que tenha tanto aquilo. Ou seja, o objeto a ser contratado justifica que a licitação seja dispensável. Vamos adiante, inciso 12. Nas compras de hortifruti-grangeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. Qual seria a hipótese? O objeto contratado. Agora vamos inciso 8º, voltem um pouquinho, inciso 8º. Para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Pessoa contratada. Ou seja, para a administração pública contratar outra entidade da administração pública, a licitação é dispensável. Tá bom? Então é isso. A título de exercício. Exercício cognitivo. Vocês vão pegar as 34 hipóteses e vão tentar classificar. Algumas vão ficar meio ambíguas. Algumas vão ficar meio complicadas. Algumas vão misturar pessoa contratada com objeto contratado. Mas tudo bem, pelo menos vocês vão ter uma compreensão muito mais efetiva com relação a isso. Tá bem? Ó, aqui, ó, desmarquei de novo. Não tem problema. Vamos lá. Licitação dispensada. Licitação dispensada. Também chamada de licitação proibida. Senhores, a licitação dispensada, ela está prevista no artigo 17, incisos 1 e 2. Tá? Artigo 17, incisos 1 e 2. Antes de abordar esse ponto em específico, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Sobre o que fala o artigo 17? O artigo 17 fala sobre alienações. Tá? O artigo 17 fala sobre alienações. Alienações de bens imóveis, no inciso 1º, e de bens móveis, no inciso 2º. Ou seja, o que eu quero dizer com essa informação aqui? Eu quero dizer que todas as hipóteses de licitação dispensada dizem respeito a uma alienação de alguma coisa. Querem ver? Atenção aqui em mim, levantem os olhos, tá? Levantem os olhos. Em casa também, para de ficar olhando a lei. Senhores, existem hipóteses em que a lei vai dizer expressamente: aqui não vai haver licitação. São hipóteses em que a licitação por si só, ela prejudica o interesse público. Por exemplo, digamos que o Estado do Rio Grande do Sul queira alienar um terreno para o município de Porto Alegre construir um posto de saúde. Queira doar, ou dar em comodato, ou vender, seja lá o que for. Vai fazer licitação para isso? Não. Isso pode estragar, inclusive, um intento de construir o posto de saúde. Peguemos um outro exemplo. O Estado do Rio Grande do Sul quer repassar doses de vacina contra o Aedes, contra o chikungunya, ou seja lá o que for, para o município de Santa Maria. Vai fazer licitação para essa alienação? Claro que não, porque isso vai prejudicar o interesse da coletividade. Banco do Brasil, para vender caderneta de poupança, tem que abrir edital de licitação? Não. Não. Para vender financiamento imobiliário, tem que abrir edital de licitação? Não.
São hipóteses em que a lei expressamente proíbe a realização de licitação e são todas hipóteses de alienação. O artigo 17 nos diz o seguinte, olhem só, a alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Então, aqui diz o seguinte, ó, galera, a alienação, ela vai ser precedida de uma avaliação dos bens a serem alienados. Obviamente, isso aqui é óbvio, né? Primeiro, se avalia. Inciso primeiro, olhem só, quando imóveis dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais. E para todos, inclusive as entidades paraestatais, detalhe, adendo, a lei considera empresas públicas e sociedades de economia mista como paraestatais. Bobagem. Prossigo. Dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. A alienação de bens imóveis é concorrência. Dispensada esta nos seguintes casos. E aqui nós temos todos os casos de licitação dispensada. Dação em pagamento. Doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública. Permuta com outro imóvel que atenda aos requisitos constantes no inciso 10 do artigo 24. Investidura, e etc, e etc, e etc. Não vou entrar no mérito de cada uma das hipóteses. Inciso 2 agora. Quando móveis dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos. E aqui vejam, ó, doação permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social. Permuta permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. Vou chamar a atenção de alguns itens. Letra C. Venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa. Para vender ações do Banco do Brasil, precisa fazer licitação? Não. Claro que não. Venda de títulos na forma da legislação pertinente, os títulos da dívida pública. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. A caderneta de poupança do Banco do Brasil, e etc, e etc, e etc, e assim por diante. Tá bom? Muito bem. Senhores, nos encaminhando então ao final deste período, apenas fazendo menção às modalidades de licitação, muito embora a gente não vá esmiuçar cada uma delas, vou fazer apenas algumas ponderações com relação a cada uma. Nós temos concorrência, tomada de preços e convite. Essas são as modalidades de licitação que eu chamo de modalidades típicas. Venham aqui, olha só. Concorrência, tomada de preços e convite. Essas três aqui são modalidades de licitação que eu chamo de típicas. Por quê? Porque elas antecedem um contrato. E elas são estabelecidas de acordo com o valor da contratação. Peguem o artigo 23 da Lei 8666 e a gente vai ver, senhores, olhem só, para obras e serviços de engenharia e para outros produtos e serviços. Modalidade concorrência, ela se destina para obras e serviços de engenharia cujo valor seja igual ou superior a 1,5 milhão de reais.
tá? 1,5 milhão de reais. Para outros produtos e serviços cujo valor seja superior a 650 mil reais. Tá? Agora, a tomada de preços para obras e serviços de engenharia cujo valor seja superior a 150 mil reais e outros produtos e serviços cujo valor seja superior a 80 mil reais. Por fim, convite para obras e serviços de engenharia cujo valor seja superior a 15 mil reais e outros produtos e serviços cujo valor seja superior a 8 mil reais. Abaixo disso aqui nós teremos o quê? Dispensável. Licitação dispensável. Abaixo desses limites aqui teremos valor dispensável, licitação dispensável, melhor dizendo, conforme diz o artigo 23 da Lei 8666. Daí, concurso, modalidade de licitação para a seleção de projetos arquitetônicos, artísticos, científicos, etc. O concurso a que se refere aqui não é concurso para a seleção de servidores públicos, não. O concurso aqui é o concurso de monografia, é o concurso de desenho, é o concurso de música, é o concurso de seja lá o que for, em que a administração pública recebe o projeto, recebe o trabalho e dá em troca um prêmio, dá em troca a prestação prometida no edital. Concurso esse que está lá no artigo 22, parágrafo 4º, né? E por fim, leilão para alienação de bens da administração pública. Certo? Muito bem. Agora sim, senhores, antes de a gente encerrar, o pregão está na Lei 10.520. O pregão é uma modalidade de licitação especial. Por quê? Porque se dedica exclusivamente à alienação, ou melhor, à contratação de bens ou serviços considerados comuns. O que são bens ou serviços considerados comuns? São aqueles que podem ser objetivamente definidos no edital. Por exemplo, pneu de carro. Pneu de carro é pneu de carro. Não existe diferença, pelo menos não que possa ser descrita num edital, não existe diferença entre pneus de carro. Copinhos d'água. Canetas para quadro branco. Ou seja, são objetivamente definidos, de maneira que não há diferença efetiva entre um produto e outro. Portanto, poderão ser comprados por meio de pregão. Tá? Infelizmente, nós não teremos agora, neste momento, tempo para adentrar a modalidade de licitação pregão. Eu só quero chamar a atenção, senhores, para a revogação dos procedimentos de licitação. Olhem só, artigo 49. Diz o seguinte: a autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente. Vocês lembram da revogação dos atos administrativos? A revogação dos atos administrativos se dá com base em critérios de conveniência e oportunidade, não é isso? Sim. Mas aqui nas licitações não é bem assim. Nas licitações, portanto, a revogação, ela depende de interesse público, relevante interesse público, mais fato superveniente. Por exemplo, a constatação de que os preços da proposta vencedora estão acima do valor do mercado é um fato superveniente. Justifica a revogação da licitação? Sim. Imaginem que foi contratada a pintura de um prédio
e logo depois da licitação o prédio pegou fogo. Vão manter ainda o serviço? Não, podem revogar a licitação. O que eu quero dizer? É preciso que haja o interesse público mais um fato superveniente. Aí nós teremos a revogação do procedimento licitatório. O procedimento licitatório não poderá, portanto, ser revogado meramente com base em critérios de conveniência e oportunidade. Essa foi a explanação com relação ao procedimento de licitação. Espero que tenha sido útil até aqui. No próximo período trabalharemos contratos administrativos, conforme a própria Lei 8666. Fiquem conosco.